Fala, boys! Esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores aqui do canal, como o Jackson, que doa para esse canal continuar de pé. Faça como o Jackson e seja um doador do canal. A Reis é uma garota aí da internet que eu não conhecia muito, tenho que falar a verdade. Conheci por causa de treta, mídia, e porque a gente tem que fazer vídeo no YouTube, então a gente tem que falar sobre assunto que vocês estão assistindo, né? Então a gente acaba sabendo dessas coisas, mas eu não conhecia antes. Ela começou a namorar com o funkeiro, né? Nego do Borel. E é um relacionamento que desde o começo foi extremamente conturbado, ainda mais porque o pai dela e a mãe também rejeitam, né, essa ideia desse relacionamento deles. A família rejeita essa ideia de relacionamento deles. A família diz que ele é ruim, que ele agrediu ela e falam das mais diversas coisas. Até que eu fui flagrado com uma notícia estarrecedora, né? A notícia era de que ela estaria dizendo que processou o próprio pai. Exatamente isso que você ouviu. Ela estaria dizendo que vai processar o pai dela. A notícia que eu vou ler aqui é da Isto É, e depois eu vou tecer os comentários, né? Pai de Duda Reis diz que filha... Perdão, pai de Duda Reis processar a filha. Larga de ser idiota. O clima de paz entre Duda Reis e seu pai Luiz Fernando Barreiros acabou. O médico comentou em um post da jovem a chamando de idiota e dizer que, apesar da filha negar, ela foi agredida sim pelo namorado Nego do Borel. Larga de ser idiota e acorda para a vida. Conta a verdade para as pessoas. Nada pior que vender a família por um trocado de um mau caráter que agrediu você. Sim, que quase te abandonou no meio da estrada de Portugal, que te agrediu igualmente, mas não minha, escreveu o pai da jovem. Luiz Fernando ainda contou que será processado pela jovem. Abre aspas, continua defendendo esse idiota, mas se prepara para a conta futura. Como você me comunicou hoje, estou aguardando ser processado por você. Afinal, é a sua família que lhe causa tanta injustiça e tanto mal realmente. Você virou o que ele é. Um nada. Pode apagar. Você sempre tenta esconder a nossa sinceridade. Como Duda recebeu os judas de amor do namorado. Te amo. Obrigado por me fazer tão feliz. Só você. Ele ainda completou dizendo que amará os filhos, independente de qualquer coisa, né? E qual é a questão fundamental assim, aqui? Eu não posso fazer julgamento de valor porque eu estou sendo sincero para vocês, eu não conheço, né? Não conhecia, nunca tinha ouvido falar da Duda Reis antes dessa treta começar. Então não tem como eu fazer um julgamento de valor. Agora, se eu fosse dizer alguma coisa, eu diria que sim, isso poderia, preste atenção na palavra, poderia ter acontecido, porque eu acho assim, improvável, novamente, não impossível, improvável, que um pai ele vai chegar e ele vai inventar esse tipo de mentira simplesmente para poder afastado, porque isso é uma coisa muito séria e principalmente porque isso é uma coisa que interfere no público e não nela diretamente, né? A gente vê claramente isso acontecendo agora. O público sabe, mas ela não se importa. Eu acredito que ela poderia ter contado isso para ele, se aconteceu ou não, aí é outra história, né? Mas ela poderia ter contado isso para ele e ele, achando que é verdade, se aconteceu ou não, outra história, agora luta para que a filha dele se separe. Mas qual é a questão? Vamos passar um pouco do nível da Duda Reis e vamos entrar em algo mais simples. No livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do professor Olavo de Carvalho, né, ele diz que essa faceta da rebeldia do jovem, vou parafrasear ele aqui, essa faceta da rebeldia do jovem, ela é uma coisa falsa, porque o jovem não é rebelde contra todo o sistema.
O jovem é rebelde contra aqueles que se viram e aqueles que se viram a ele e o amam. Mas ele é submisso e controlável diante daqueles que os desprezam. Seria basicamente o jovem, ele se rebela contra a igreja, que ama ele, contra o pastor, que se importa com ele, contra os pais, que vão amar e se importar com ele por todos os dias da vida. Porém, com os amigos da faculdade, que fazem basicamente chantagem emocional, fazem tortura psicológica, se ele por um segundo discordar de qualquer pautazinha, se todo mundo na rodinha for feminista e a garota falar uma coisinha sobre submissão feminina, ela vai ser excluída, né? Ela vai ser abdicada e vai ser jogada no canto. Aí esses jovens não são rebeldes coisa nenhuma, eles são submissos e controláveis. Eles só se rebelam contra aqueles que os amam, né? Mas aqueles que não se importam com ele, que não os aceitam, que não ligam para eles não. Para eles são totalmente submissos, eles se moldam a esse novo cenário. O professor Olavo vai explicar que isso acontece porque, uma vez compreendendo que na família de apoio, eles tentam expandir esse novo meio. E quando eles chegam em um lugar, por exemplo, como uma faculdade, que é um lugar onde o sistema é criado para uma doutrinação de viés ideológico, todo aquele que rejeita esse ponto se torna abandonado por aquele sistema, o que faz com que o jovem se submeta a essa nova forma de pensar e entendendo que mesmo que ele abandone a forma de pensar antiga, por mais que vai existir atrito, dificilmente ele vai ser abandonado pela família, porque ele compreende o tamanho e a profundidade do amor. Aí entra a PNL, entra o porquê quando você nega uma coisa em público você se torna controlável, mas isso é um tema para outro vídeo. O tema principal aqui é essa rebeldia dos jovens que é desenvolvida todos os dias e é propagada pela mídia e que vocês precisam entender, porque está aí em séries de comédias a todo momento, né? Eu nunca vou esquecer do episódio do Eu, Patroa e as Crianças, em que o Michael Kyle ele vai elogiar, né, o namorado que a Claire está. E aqui você vai conhecer, porque Eu, Patroa e as Crianças é uma série super conhecida, né? Ele vai elogiar o namorado que a Claire está e ela abandona ele e sai com um cara que é, assim, entre aspas, o bad boy, né? E o Michael, ele rejeita totalmente esse cara na família e ele diz que não iria aceitar, tal. E quanto mais ele rejeitava, mais ela se rebelava contra ele, ficava com atenção para ele, se entregava para ele de corpo e alma, né? Então, desde muitos anos, a mídia ela já cria essa ideia de que a mulher ela deve ser uma jovem independente que não se importa com a opinião da família e principalmente, mas principalmente mesmo, com a autoridade de um homem dentro da família, né? Seja esse homem o seu pai, seja esse homem o seu irmão, a ideia da mídia é que você não deve explicação a homem nenhum. Pouco importa se é ele que paga a tua comida, tua água, tuas roupas, se foi ele que limpou você, né? Eu ia dizer uma palavra aqui, mas deixa quieto. Se foi ele que te limpou, se foi ele que te deu banho, se foi ele que cuidou de você quando você estava doente. Não, pouco importa. Se ele é homem, você não deve se submeter à vontade dele, seja um pai, um irmão mais velho, não, você não deve submeter. Você tem que ser uma jovem independente e poderosa. E isso não acontece à toa, senhores. Olha o que está acontecendo nessa família. Essa família está sendo destruída pela rebeldade de filhos. E aqui nós temos um ataque que é feito em tesoura, né? Por um lado, nós temos pais que são doutrinados a ensinar de uma maneira totalmente fraca, né? Você ensina, mas você não pode dar um esporro no teu filho, tu não pode colocar de castigo, tu não pode dar umas palmadas. E aqui palmadas, vamos ser sinceros. Eu não tô dizendo pra você dar uma voadora no seu filho. Mas, cara, todo mundo aqui foi criado tomando umas palmadas e não fez mal nenhum. Tá entendendo? Todo mundo foi educado dessa maneira e deu correto, deu certo, né? Porém, dizem que você não pode agir dessa maneira, então vem pais que não sabem como criar os seus filhos e os criam de maneira fraca, e por outro lado a mídia dizendo que os filhos devem se rebelar. Aí olha o que aconteceu no caso dessa família. Olha o que aconteceu no caso da família da Duda Reis. Uma família separada, onde a filha tem realmente a possibilidade de processar o próprio pai. Tá entendendo? E provavelmente, senhores, provavelmente esse processo acontecer, as portas do pai vão ser fechadas. E vamos ser sinceros, eu tô olhando aqui de longe, eu posso estar tremendamente errado e vou morder minha língua. Se eu tiver errado, no futuro, daqui a 2, 3 anos, alguém me lembra disso, que eu peço desculpa, né? Mas quando eu olho para esse relacionamento, eu acho que é um relacionamento fadado ao fracasso.
fadada ao fracasso, vai acabar, tá entendendo? E quando acabar, ela não vai ter para onde voltar. Se ela continuar nesse processo, processar realmente o pai, a porta vai ser fechada. E nós vamos ter uma família completamente destruída, né? Completamente destruída pela ideologia propagada na mídia, pela ideologia propagada no mainstream, né? Então, a questão que eu enxergo muito a mídia atacando as bases ocidentais. São essas as bases ocidentais, né? A própria moralidade cristã, e dentro dela, acho que o núcleo da moralidade cristã é a própria família. Uma vez que você destrói a família, cara, você destrói o que você quiser. Você remonta a sociedade, sabe? Uma vez que você não tem família, o maior... deixa eu voltar aqui para dizer. Ó, os núcleos são família, igreja, Estado. Uma vez que você destrói a família, a pessoa passa pela igreja sem notá-la. A pessoa passa por fora da igreja, porque o que sustenta o núcleo da igreja é o núcleo da família. Uma vez que você quebra o núcleo da família, você leva junto o núcleo da igreja. O que faz o seu caminho ser simplesmente ao Estado. Então, pessoas se tornam cada vez mais dependentes do Deus Estado, né, incapazes de viver a sua própria vida. Então, eu noto isso e eu vejo essa destruição. Não vou jogar o caso especificamente da Duda Reis, porque eu não conheço ela, né? Mas isso para mim serve uma lição. Olhe o que acontece com as famílias quando elas são doutrinadas da maneira que são doutrinadas. Então, essa é a questão fundamental. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua visualização. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, cara. Me segue lá nas redes sociais para conteúdos mais exclusivos e um contato mais direto comigo. Valeu!